Fala, meu povo, muito boa noite. Começando mais um ExudaCast. Eu sou Júlio César Martins e hoje a gente trouxe dois convidados aqui para falar sobre ansiedade, mas aquela ansiedade que reprova, aquela ansiedade que muitas vezes vai pro lado negativo, prova em provas, em exames físicos de aptidão, enfim, de aptidão física, Detran, que acontece muito, né, para tirar a carteira de habilitação, enfim. Vamos falar um pouco sobre esse tipo de ansiedade. A gente trouxe dois convidados, mas antes de apresentar eles, eu queria pedir para você, falar com você que tá aí nos assistindo, pedir para você, né, como sempre eu faço, pedir para você se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, da Faculdade Exuda, curtir, compartilhar, ativar o sininho, mandar pro seu amigo, pra sua família, vai ajudar muita gente. Te lembrar do nosso Instagram, @ExudaCast, entra lá, segue, curte, vão ter vídeos de cortes de programas anteriores aqui da gente, vai ter o cronograma com os próximos convidados que a gente vai trazer aqui, tá? E te lembrar que esse programa, a partir de amanhã, já vai estar no Spotify. Então, já que a gente tá falando de ansiedade, tá no trânsito de Recife, que é complicado, né? A gente sabe. Entra lá no aplicativo do Spotify, procura ExudaCast, dá o play, vai ajudar muita gente, vai ser muito legal, tá bom? Vamos começar nosso programa aqui, apresentar, né, o convidado da casa. Gosto sempre de começar pelas mulheres, mas como a gente tem um convidado da casa, vamos começar por ele. Primeira vez dele aqui, primeira vez que eu tô encontrando com ele aqui, então seja bem-vindo, José Cláudio, né, que é professor aqui da casa, professor de psicologia, né, da pós. Então, queria te dar boa noite. Seja bem-vindo e vamos lá bater um papo sobre esse tema, né, interessante, assim, que a gente trouxe hoje, né? Fala um pouco sobre você. Quem é José Cláudio? Perfeito, querido. Assim, eu já tenho uma vida dedicada à mobilidade urbana e humana, né? Desde criança eu sempre enveredei para esse lado do transporte, né? Já trabalhei como motorista, de veículo leve, de veículo pesado. Comecei a estudar, fui formado aqui na Exuda, certo? Com muita honra, né? Eu gosto muito Legal. aqui tem uma relação afetiva muito legal, muito De aluno para interessante. professor. De aluno para professor, aqui na Exuda, certo? Aí comecei a estudar psicologia, certo? Já fui instrutor de trânsito também, certo? Estudei psicologia e ainda as pessoas me perguntavam, será que tu vai enveredar para a área de trânsito na psicologia? Porque no curso de psicologia a gente vai experimentando, né? Algumas situações, algumas abordagens até se descobrir. Mas, como pensavam, né? Passei para a área de trânsito e transporte também. Não tinha como também. ser diferente. Não tinha como ser diferente, né? Aí hoje eu trabalho no SESC Senat, certo? Sou psicólogo clínico de lá. SESC Senat é a unidade do Sistema S, que é responsável pelo atendimento a todos os modais de transporte, certo? Aéreo, rodoviário, ferroviário, nós atendemos a todos os modais de transporte, certo? Faço parte também da ABRAPSIT, faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, certo? Faço parte da diretoria aqui. E faço parte também do Observatório Nacional de Segurança Viária, que é uma instituição de cunho científico que trabalha na área de pesquisa e ações na área de trânsito e tráfego. Legal. Completamente envolvido, né, com tráfego aí, com mobilidade urbana, enfim. Para ajudar aqui também a gente trouxe Kátia Pacheco, que é psicóloga, especialista em psicologia de tráfego também, né, e vai ajudar muito a gente hoje com esse tema. Seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada. E fala um pouco também, conta quem é Kátia para todo mundo que está assistindo o nosso programa. Minha história, eu comecei cedo, né? No segundo período de psicologia, eu já enveredei para avaliação psicológica. Então, eu comecei em clínica credenciada do Detran e quando terminei o curso ainda continuei. Aí, depois, fiz o curso de instrutor de trânsito e hoje eu dou aulas, né, juntamente o instrutor com a psicologia. Hoje eu dou aulas para mulheres, homens habilitados que sentem medo, sentem fobia. Então, eu amo o que eu faço. Bom demais. Hoje, como temos dois especialistas, né, em tráfego, em psicologia de tráfego, a gente vai
vocês vão ver que a gente vai abordar muito a questão tráfico, trânsito, Detran, prova do Detran, enfim, a gente vai acabar enveredando muito para esse lado, mas a gente, antes de chegar nesse ponto, vamos começar do começo, vamos contextualizar, assim, de forma geral, assim, o que é ansiedade, o que gera ansiedade, como ela pode aparecer e por que ela aparece. Vamos primeiro, né, começar do começo mesmo, pra gente contextualizar o pessoal. E aí se dividam, quem quiser falar, complementar o outro. Pode ficar à vontade. Pessoal, o que é ansiedade, né? Ansiedade hoje, ela é um sentimento que ela faz parte, né? Faz parte hoje da vida da pessoa. E qual é a importância dela hoje aqui no Brasil, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mais ansioso. Após a pandemia, a ansiedade, ela disparou, certo? A ansiedade, né? Ela sempre está embasada em algum medo. Em algum medo. Tá muito ligada com o medo, né? A Tá ansiedade. muito ligada ao medo, certo? Na clínica, né? Só explicando para vocês, porque na psicologia, a gente sempre explica, às vezes a primeira vez que a pessoa vai ao psicólogo, ela não sabe qual o serviço que é prestado. Então vamos explicar. A maioria das pessoas, elas pensam que o serviço do psicólogo está embasado somente na avaliação psicológica, certo? Ou na perícia psicológica que é feita para fim de habilitação. Não é só isso. Quem vai à clínica, o psicólogo, quando a pessoa recebe a pessoa na clínica, a pessoa já começa a explicar que a clínica psicológica em si, ela é aquele local de acolhimento, certo? Aquele local de acolhimento. Tem muito do nosso comportamento hoje que foi forjado lá na infância, na vivência. E na clínica em si, na clínica você pode falar o que você quiser, no tempo que você quiser, com a garantia do sigilo, porque o nosso conselho ele garante o sigilo da consulta. Naquele momento a pessoa mergulha em si, chamamos de autoconhecimento, né? Mergulha em si para entender esse medo. Porque esse medo, muitas vezes, ele chega de forma instintiva. A pessoa não tem controle. Às vezes você nem sabe que tem aquele e você vai descobrindo algumas questões, alguns traumas, né? Isso, exatamente. E alguns gatilhos, né? Às vezes você passa por determinado local, né, e aquele local gatilha você. Eu não sei, porque todas as vezes que eu passo perto desse local, ele me gatilha. Certo? E quando se fala o medo, né? O processo ansiolítico relacionado a dirigir, por que ele é tão forte aqui no Brasil? A Confederação Nacional do Transporte, que é a CNT, né? Ela diz o seguinte: 95% de todas as pessoas que se transportam são através de via terrestre. Em torno de 65% de toda a carga que se transporta aqui no Brasil também através de via terrestre. Ou seja, o trânsito ele faz parte da nossa vida. Quando ligamos a TV durante o dia, né, assim que você sai para trabalhar, primeira coisa que muita gente olha na TV é o trânsito na avenida tal, como está? A questão do ato de dirigir em si, ele muitas vezes está ligado à própria sobrevivência da pessoa, como um emprego que tem como requisito dirigir. Às vezes é uma promoção, certo? Então, por isso que hoje a questão do trânsito ela é tão importante aqui no Brasil. Assim, principalmente porque com o trânsito que a gente tem, às vezes você vai para sua empresa, enfim, trabalha com qualquer que seja a profissão, mas você já pode chegar estressado por causa do trânsito, já pode chegar na correria, pode perder alguma reunião importante. Às vezes, até o eu tenho que sair mais cedo por causa do trânsito. Então, eu deixei de ajeitar algo do meu filho, às vezes deixei de fazer alguma coisa minha, deixei de ir pra academia, deixei de fazer melhor um trabalho, um estudo por pressa, enfim. Sim. Muitas questões por trás do trânsito em si, né? Que afeta o ser humano, né? Sim. Kátia, a ansiedade, ela é sempre negativa ou ela pode aparecer como
aquela ansiedade boa, vamos dizer assim, aquele frio na barriga bom de talvez uma motivação ou uma ansiedade por quero uma expectativa boa, assim. Não, ansiedade a gente sempre vai ter e a gente tem, né? Agora a gente não pode ter essa ansiedade, a ansiedade é aquela ansiedade que é patológica, aquela ansiedade que lhe para. Mas a ansiedade se faz necessário em qualquer ser humano tem que ter ansiedade, né? Tem que ter ansiedade. É porque é diferente a ansiedade normal, vamos dizer É, assim, daquela patológica, isso, né? é. Assim, como a pessoa pode identificar uma ansiedade um pouco diferente da normal, quando sai daquele comum e passa a olhar com cuidado? Existem alguns sintomas. Quando ela lhe impede, né, de você, por exemplo, levar uma vida normal, assim, normal, que a gente chama, né, fazer aquilo que, né, Você está acostumado a fazer, você né? está acostumado a fazer. Aí isso já é uma ansiedade que precisa você já olhar de uma maneira diferente, essa ansiedade. Ô José Cláudio, e assim, por que a ansiedade ela aparece tanto em situações de prova e aí não restringindo a prova Detran, no Sim. caso de trânsito, mas assim, Sim. a gente tava até conversando aqui em off antes de começar o programa, seja ela em concurso, em aqueles exames de aptidão física, em qualquer prova da vida, assim, OAB, enfim, Uhum. faculdade, seja em colégio, por que ela aparece tanto assim? Veja só, eu costumo dizer que o corpo humano é uma das ferramentas, digamos assim, o corpo humano ele possui o sistema mais tecnológico do mundo, entendeu? Acho que todos os sistemas eletrônicos eles foram feitos baseados na gente, né? Princípio, né? O sistema eletrônico tem os sensores que mandam informação para uma central, certo? E que mandam a informação para o atuador, né? O sistema eletrônico ele funciona mais ou menos assim: sente-se, processa-se e depois existe a ação, certo? No nosso sistema nervoso central, né, quando a gente está num grau de estabilidade, primeiro a gente sente, a gente processa e depois a gente age. Ou seja, primeiro o pensamento e depois o movimento. Quando a gente está com medo de algo, né, nós somos mamíferos, nós despertamos um sistema chamado de sistema de alerta. E esse sistema de alerta é sistema de defesa. Gatilhou o sistema de alerta, não, esse sistema de você sentir, pensar e agir, ele é cortado. Você sente e age. Ou seja, primeiro vem o movimento para depois vir o pensamento. Vou tentar contextualizar isso. Você vai tirar a habilitação, certo? Você vai tirar a habilitação. Na hora do treinamento, que você sabe que pode errar, né? Digamos que você seja meu aluno. Você sabe que pode errar, você se desconecta do sistema de alerta. Você começa a pensar antes de fazer a manobra de baliza. A antiga manobra de baliza hoje em dia, né? Por exemplo. Né? A antiga manobra de baliza. Certo. Aí eu digo pra você, amanhã é o dia do teste. Aí você já entra no estado de alerta. Quando você entra no estado de alerta, não falamos que o processo de ansiedade é baseado no medo? No medo de quê? De reprovar. O investimento financeiro que você fez, investimento pessoal, é uma expectativa que você tem com aquela documentação que é a CNH. Termina que o medo de reprovar age como o principal gatilho de um guarda-chuva que ativa outras questões, né? Perfeito, exatamente. O medo de reprovar, ele tá ali. Ele vai despertar o sistema de alerta. Por quê? O sistema de alerta não é do mamífero, não está ligado à sobrevivência. Né? Estou com medo de reprovar porque fiz investimento naquela habilitação. Aquele investimento vai me fazer falta. Fiz investimento na habilitação. A habilitação depende um emprego para mim. O emprego está ligado à questão financeira, que por sua vez está ligada à sobrevivência. Processo clínico, a gente vai chegar aí. Certo? Aí, quando você está inundado lá pelo medo, né? Pelo medo exacerbado, o que é que acontece? Primeiro vem o movimento, para depois vir o pensamento. Ou seja, quando você for tentar manobrar o veículo, você não vai ter controle dos movimentos. Você vai lá, aquele pezinho que estava na embreagem na hora da rampa, ele vai só ir sozinho da embreagem e vai estancar o carro. Você faz, puxa, como eu estanquei? Porque esse movimento ele foi totalmente instintivo, ele foi impulsivo. Ele não foi processado.
Não foi processado por conta do mecanismo de defesa causado pelo medo, que está dentro do processo de ansiedade. Bloqueia, né? Exatamente. Bloqueia, meio que bloqueia a ação, né? Ali. Isso, exatamente. Bloqueia a ação. Pra gente. Então vamos lá. Saindo, vamos falar de provas, de concurso, enfim. Sim. Aquela. Pô, tô olhando pra uma questão e faço, meu Deus, eu sabia, mas deu aquele famoso branco que todo mundo fala, né? Pô, deu um branco, eu esqueci. Isso pode ser gerado por causa de ansiedade. Pô, eu me preparei, estudei, mas esqueci. E aí, pode ser gerado também Sim, por uma vamos lá. ansiedade? Veja só. Nós temos, né, um sistema, dentro do sistema de alerta, né, o mamífero em si, ele tem um mecanismo chamado de luta e de fuga. Quando você se sente acuado, ou você ataca, ou você foge, ou trava. Certo? Ou trava. Então tem aquele momento que você tá com tanto medo, já começa uma noite antes, quem vai fazer uma prova. Já começa uma noite antes, amanhã vai ser prova. Aí o que é que acontece? Você não dorme. Porque nós precisamos de um sono reparador. A pessoa não dorme. Aí quando vai sair para fazer a prova, o que é que acontece? Dá tempo para fazer tudo, menos de se alimentar. A pessoa também não come. O processo ansiolítico, ele dá uma descarga muito grande de adrenalina. E nós precisamos de energia. A alimentação, ela tem a ver com a energia? Tudo a ver. O sono reparador também. Então você fica numa situação de vulnerabilidade. Quando o processo ansiolítico chega, primeiro, mais uma vez, vem o movimento, depois o pensamento, porque o corpo ele vai agir sem comando. Ele termina. Isso acontece numa prova, na hora que você pensa na questão, você ou luta contra a questão ou foge dela, né? Você tá lá na prova do concurso. E o movimento vem antes do pensamento, na hora que você vai preencher muitas vezes o cartão resposta. Você tá lá naquele nervosismo, naquela ansiedade, era a letra B. Você termina o corpo. Você mente e pensa a letra D, mas o corpo preenche a letra C. Você acaba preenchendo errado, Preenchendo né? Uma coisa errado. do tipo. Exatamente. Pois não, colega? Isso. Isso aí a gente vai produzindo muito mais cortisol, né? Sim. E o que não é o hormônio do estresse, é onde acontece a ansiedade. E se manifesta diferente em cada pessoa, né? Não tem, assim, claro que podem ter alguns sintomas que todo mundo pode sentir, vamos dizer assim, mas você pode travar, eu posso, sei lá, ter uma dor de barriga, Sim. posso, enfim, cada um tem uma seu maneira escape. diferente. É isso, seu escape, né? Pra gente entrar num assunto de trânsito, de tráfego Sim. em geral, esse trânsito caótico que a gente vive aqui, ele realmente pode gerar mais ansiedade na gente, assim, o fato da gente passar muito tempo no trânsito e tá sempre, claro que a gente sempre tem que estar em alerta no trânsito, mas assim, parece que a gente tem que estar num alerta dobrado, porque parece que tá todo mundo, por causa do trânsito, apressado para chegar logo no trabalho e aí pode acabar acontecendo um acidente mais fácil. Enfim, o quanto esse trânsito caótico ajuda, vamos dizer assim, nessa ansiedade da gente, cara? Olha, o trânsito, quando o pessoal sai, todo mundo quer chegar ao mesmo tempo, né? No mesmo lugar. Então, isso gera muita ansiedade. E isso você vai ficando cada vez mais ansiosa. E quando você chega no local, você já chega totalmente ansiosa. E assim, isso pode realmente gerar algum tipo de problema. Pô, tô ansioso, me estressei por causa do trânsito. Às vezes, algum tipo de acidente, de alguma questão no trânsito, é gerado por essa ansiedade? Veja, vamos trazer hoje para o grupo mais vulnerável do trânsito hoje, que são os motociclistas. E aí vocês podem trazer também exemplos ou vivências de vocês aí no trabalho. Sim. Se tiver alguma história interessante para compartilhar com a gente, vocês podem falar também, tá? Perfeito, né? Historicamente, as pessoas, o grupo que mais morria no trânsito eram os pedestres. Hoje, não é? Inclusive aqui no Recife, dados até do nosso Detran Pernambuco,
já existem mais motocicletas do que carros. Aí, na época da minha monografia aqui mesmo na faculdade, né, a minha temática foi direcionada ao comportamento do motociclista. E eu vi alguns reforçadores, como não existe trânsito para motocicleta, né? Vou comprar uma motocicleta, vou me livrar do transporte público, né? Porque hoje o transporte público ele é uma das grandes soluções para as grandes metrópoles, porque a quantidade de pessoas que andam sozinhas nos veículos é muito grande. Num ônibus só, você pode levar mais de 40 pessoas, dependendo do tamanho do ônibus, né? Sim. Então, é muito pregado isso, até nas propagandas. Vamos nos livrar do transporte público, né? Vamos entrar na motocicleta. A motocicleta em si, ela é dada hoje como solução. Você, muitas vezes, vai se organizar, não. Eu vou sair, eu vou bater o ponto às 8 horas. Aí eu saio de casa de 7h45. Então, às vezes, a pessoa não tem tempo nem para parar no semáforo. Você pode ver que, observando o comportamento de alguns motociclistas, quando o corredor fecha, as pessoas começam a dar ré, alguns sobem no acostamento, coisa do tipo, porque não conseguem trabalhar e nem tem tempo de parar ali naquele momento. Eu vejo muito invadindo a ciclofaixa. Sim, também, sim, né? Que é uma população extremamente vulnerável. Quando você olha nas grandes urgências aqui de Pernambuco, né, como tem o Hospital Miguel Arraes, a restauração também, que tem andares, né, super lotados, né, de pessoas que se machucaram com motocicleta, certo? E a média de idade dessas pessoas é muito baixa. Muito baixa. E assim, falando... Antes da gente falar da prova do Detran, que é um assunto que, inclusive, deve gerar muita curiosidade em quem está assistindo, a gente estava conversando em off que houve uma mudança na prova. Expliquem pra gente, porque na minha vez, por exemplo, em 2014, eu fiz baliza, rampa, garagem e a questão da via lá, do tráfego, da rua. Hoje em dia, como é que tá? Quais foram as mudanças ao longo do tempo que tiveram? Já ouvi falar que hoje em dia não tem mais aquela direção bem dura, que era bem difícil. Hoje já tá mais hidráulica, mais tranquilo. Como é que tá agora? Quais são as mudanças que teve de tempos para cá? Hoje o exame prático, ele já não tem mais nem a baliza e nem a rampa, né? Ele é um exame que é feito lá dentro do Detran e tem também, o pessoal sai com o examinador e faz como que fosse um passeio, né? Vamos dizer que seja um passeio, né? E o exame hoje é isso. O instrutor fica dentro do carro também, o examinador, no caso? O examinador fica dentro do carro, né? Tem câmera, né, também, eu acho, ou não? Tem câmera dentro do carro? Tem câmera dentro do carro do Detran. Entendi. E, assim, eu vejo muita gente falando que reprova a prova. Tava contando pra vocês que quando eu fui fazer, todo mundo ao meu redor, não, já é a 5ª vez, já é a 4ª vez, já é a 13ª vez. Por que o exame do Detran gera tanta ansiedade assim? Acho que é muito daquilo que tu falou, de tudo que envolve, né? Porque acontece, não sei, talvez a pressão de ter um avaliador do lado ajuda também nessa questão. O que é que tu acha? Veja, todo o processo de avaliação ele vem munido de muito estresse. Não é fácil ser avaliado por ninguém, né? Você vê que às vezes até no próprio mundo acadêmico, né? Quando você vai fazer a apresentação lá da monografia, né? O pessoal fica lá, não é fácil. Então, o que é que muitas vezes gera, né, e facilita essa questão do processo ansiolítico, da ansiedade, né? E muitas vezes ela até se transforma em fobia, né? Que a colega, aqui ela trabalha muito com fobia de dirigir, certo? O que seria a fobia? O medo exacerbado, né? Gera fobia. Uma das raízes da fobia é o desconhecimento. É o desconhecimento. Tenho muito medo daquilo que eu não conheço. Muitas pessoas ainda não levam o sistema de aprendizagem para o trânsito a sério. Eu vou fazer a prova teórica, já começa pela prova teórica.
Eu vou chutar tal coisa. Não, se você vai ler legislação de trânsito, você precisa compreender legislação de trânsito. Porque quem é a legislação de trânsito? É a formalização do comportamento seguro. Você vai ler direção defensiva. Não, eu acho que é... Não começa por aí. Tem que estudar. Tem que estudar, exatamente. Assim também, como é necessário fazer o estudo do movimento. Porque o movimento de dirigir, assim como o movimento de andar, ele é algo aprendido. Então, tem que ser feito, tem que ser ensinado de forma correta o movimento para que a pessoa consiga administrar aquele movimento. Porque não adianta, numa situação de tensão, numa situação de medo, se aquele movimento ele não foi maturado, a pessoa ela vai errar. Principalmente naquela direção defensiva, né? Isso. A famosa direção defensiva. Vou dar um exemplo prático dessa questão da maturação do movimento, né? Os músicos, quando eles começam a tocar, eles estão olhando para o violão, certo? Eles estão olhando para o violão. Quando o movimento fica maduro, o movimento está maturado aqui, ele levanta a cabeça e olha para o público. A mesma coisa, a gente começa, identifica os pedais do veículo, olhando. Aí você começa a tocar, aquele movimento ele está sendo maturado ali. Quando aquele movimento estiver pronto, você pode levantar a cabeça e olhar para o trânsito. Porque tem gente que ainda dirige, quando vai trocar de marcha, olha para a marcha. Quando olha para a marcha, isso quer dizer o quê? Que o movimento em si, de troca de marcha, ele não está aperfeiçoado, não chegou no ponto necessário para garantir a segurança daquela pessoa e a segurança das outras pessoas no trânsito. Ô, Kátia, e assim, existe algum além, claro, da prática, mas alguma técnica, seja de um preparo emocional, assim, para tentar ficar menos ansioso, para controlar mais isso? Acho que talvez respiração. Uhum. Tem algum... Tem. A técnica de respiração, ela é muito importante, né? E assim, a mais fácil de ser usada. Então, fazer esse processo de respiração antes de qualquer exame, né? É muito importante. Outra coisa também, eu digo sempre que a emoção e a prática, elas não podem andar separadas, né? Então, se você só pratica, você sabe naquela hora de tudo do carro, de tudo do exame, mas você não está bem emocionalmente, então não vai dar certo, né? E assim vice-versa também. Então, são duas coisas que o aluno tem que cuidar. Isso acho que em qualquer exame que você vá fazer, Exatamente. assim, ou se você não estiver bem mentalmente com alguma questão pessoal, seja no trabalho, enfim. Isso reflete. A chance de você ter algum problema naquilo que você vai fazer é muito grande, né? Porque reflete na sua vida em geral, né? Exatamente. Assim, e vocês veem muito, que eu acho que sim, pessoas que reprovaram e criam aquele trauma e desistem, ou assim, conseguem passar, mas eu acho que são duas questões aqui que eu quero perguntar pra vocês. Vamos lá. Uma, aquelas pessoas que reprovam e aí pegam aquele trauma e não querem mais fazer a prova de novo, e aquele tipo de pessoa que tira a carteira, consegue, mas por não praticar muito, acaba esquecendo e aí tem dificuldade em dirigir realmente no trânsito. Vocês veem muito isso no dia a dia? Eu vejo muito isso em alunos que, por exemplo, tem aluna que faz mais de 10 anos que tirou a carteira e não dirige. Aí, de repente, volta aquela vontade de dirigir, né? Por necessidade, às vezes, Por necessidade, também, né? ou então algum gatilho que ela teve e ela quer, né, voltar a dirigir. E ela volta a dirigir, mas geralmente é algum gatilho que ela teve e travou, né? Talvez para ela seja, por esse tempo todo sem dirigir, talvez seja ainda mais difícil pegar a prática novamente, Exatamente, né? De fazer. E a gente tem um público de mulheres, assim, que não são mulheres, assim, meninas de 20 anos, 25, são mais mulheres medianas. Tem muito,
Cláudio, esse trauma, assim, pô, reprovei, não vou fazer mais não. Ou depois eu faço. E tenta, vai empurrando com a barriga. Tem muito isso. Veja, eu vou separar esses dois grupos aí que você separou, né? Um do trauma e o outro, talvez, do desleixo, digamos assim. Que a pessoa tem, mas não quer. Sim. Né? Essa da questão do desleixo, a gente tem que entender o que é que o ato de dirigir significa para aquela pessoa. Né? Às vezes, até na clínica, a gente vai investigando. Vou dar um exemplo. De repente, você é casado com uma pessoa, você tem uma dependência emocional em relação àquela pessoa, mas você dirige. Você, quando pensa em dirigir, certo? Você, muitas vezes, é sabotado pela sua própria mente. Por quê? Você, alegando que não sabe dirigir, você passa mais tempo com aquela pessoa. Compreende? Sim. Então, na clínica, a gente vai destrinchando tudo isso. A gente tem que entender o porquê. Por que você não quer dirigir? O que é que o ato de dirigir significa para você, certo? Tenta. Isso aí para as pessoas, né, que têm habilitação não estão dirigindo. Quando a gente passa para as pessoas que têm o trauma, né, que hoje é chamado de amaxofobia, né, que é uma fobia direcionada ao medo de dirigir, é o medo de dirigir exacerbado, as pessoas, elas veem o veículo como talvez um monstro, não é, que dentro desse monstro, ainda digo mais, a amaxofobia, ela tem uma característica diferente das outras fobias. Vou dar um exemplo. Você tem fobia de altura, você tem fobia de sapo. Aquela fobia, ela só faz mal a você. Mas quem tem fobia de dirigir, além de fazer mal para ela o contato com o veículo, ela bota na cabeça que pode matar outras pessoas. Então, esse tipo de fobia, ele é potencializado. Eu vou... Que às vezes se vende por aí, né? 10 aulas. Né? Eu vou procurar um profissional que o profissional oferece para você com quadro fóbico. Em 5 aulas eu acabo com a tua fobia. Não é dessa forma. Quem tem que tratar a fobia é o profissional de saúde mental. O profissional de saúde mental, ele vai tratar a questão da fobia, do medo, né? Que vai gerar ansiedade, síndrome do pânico, coisas do tipo, certo? Depois que ele estabilizar a pessoa emocionalmente, a pessoa pode passar para o instrutor. E o instrutor vai tratar a questão cognitiva, a questão de aprendizagem. Como você bem falou. Se não tratar o emocional, a gente não consegue amadurecer o movimento do ato de dirigir. É meio que tratar o emocional faz você ficar preparado para conseguir aprender ou ter aquela prática para dirigir, né? Isso. Perfeito. Por aí. Ô, Kátia, tu disse que trabalha com pessoas habilitadas que querem meio que perder esse medo de dirigir. Quais são as principais questões que tu vê, assim, tá certo, são várias questões pessoais, enfim, mas se tu pudesse falar, assim, o que é que tu consegue trabalhar mais nesse tipo de pessoas para poder fazer com que elas superem esse trauma, vamos dizer assim? Como é teu trabalho, assim? É o medo, né? E também chega a muitas alunas que é a questão da falta de habilidade. Então, sai da autoescola, mas a autoescola deu aquelas 20 aulas, que hoje não é mais necessário eu ter 20 aulas, tem 2 aulas, mas depois você precisa de habilidade, você precisa treinar, né? Então, sai sem aquela habilidade. Então, é preciso voltar, né? No caso, é preciso dirigir mais. E quando é a questão emocional, tem que ter todo o cuidado antes, né, de você tratar, para poder você levar o aluno ou o candidato para poder ir para o trânsito. E na prática isso realmente acontece. Tu vê que a partir do momento que elas conseguem se estabilizarem emocionalmente, vamos dizer assim, acaba ajudando na prática mesmo para... não só na direção, né? Na direção de dirigir, no ato de dirigir, mas muitas coisas na vida também começam a destravar. É como que fosse assim, uma coisa assim que tivesse travado e a partir daquele momento que ela toma conta de si, sabe? E acontece, é muito interessante. E acontece assim de te procurarem para especificamente isso de voltar a dirigir, enfim, e acabar
encontrando outras questões pra tratar, assim, da vida. A maioria. A maioria é. A maioria. Caramba. A maioria. Acaba não se restringindo a Não, questão só de ao trânsito medo em si, de dirigir, tráfego. em si, né? Não. Geralmente vem com outros gatilhos. Ô Cláudio, e assim, pô, quando um aluno tem que falar, não, é melhor eu procurar a ajuda de um profissional aqui para me ajudar. É muito individual, isso varia muito de pessoa a pessoa, ou tem algum, já tô reprovando muito, tô travado, não consigo, eu preciso de uma ajuda. Como é entender a cabeça para você procurar essa ajuda? Veja, aí eu vou trazer num campo mais vasto, né? O que isso significa, né? Qual é o grande intuito da psicoterapia? É autoconhecimento, certo? Como foi dito aqui pela colega, quando a gente recebe a pessoa que nos procura pelo medo de dirigir, dificilmente o que vai ser tratado é o medo de dirigir. Ali é só o sintoma. A gente vai tratar outras questões relacionais, até mesmo fisiológicas, que não cabe a gente, mas a gente indica para um profissional que seja, como você bem falou, a ansiedade, ela tem várias formas de manifestação. Às vezes, dá problemas gástricos, tem gente que tem problemas capilares, tem gente que tem problemas intestinais, movimento também, dores emocionais, que você muitas vezes faz vários exames e essas dores não são detectadas pelos equipamentos, porque essa dor é emocional, certo? Então, o bom mesmo seria, talvez, a pessoa começar pelo profissional de saúde mental para que ele indicasse o processo de aprendizagem. Aí garantiria um sucesso maior. Compreende? Se ela tiver acesso, seria mais interessante. E vocês acham que a sociedade que a gente vive, por pressão de resultado, pressão por, às vezes até da própria pessoa, de essa aceitação, assim, vamos dizer, nesse caso da prova, não, eu preciso passar logo. Vocês acham que isso contribui para pessoas cada vez mais ansiosas, assim, na nossa sociedade? Veja, uma das características de quem tem fobia, né, principalmente a maxofobia, é o perfeccionismo. Certo? Então, tem que ser daquela forma. Se não for, eu não aguento. Tem que ser daquela forma, né? O ato mesmo de fazer as manobras, porque você vê, o trânsito é muito dinâmico. Então, teria que estacionar daquela forma na garagem, porque se não for assim, não vale. Compreende? A baliza... Aonde você vai encontrar uma baliza daquele jeito num trânsito, assim, né? São situações diferentes, né? Perfeito. É por isso que eu trabalhei um tempo na área didática, né? De um grupo de autoescolas bem grande aqui do Recife, o Grupo Shalom, certo? E a gente pregava muito isso, né? E o instrutor, ele quando for fazer a baliza, ele associar. Para que tu queres fazer uma baliza? Não, para estacionar na vaga na casa do meu tio. Para que tu queres aprender garagem? Porque o meu trabalho eu estaciono lá no shopping. Eu trabalho no shopping, tem uma vaga lá que é complicada, eu preciso. Compreende? Para aprendizagem é interessante demais a gente ver sentido. Eu estava conversando com um amigo meu que ensina matemática, né? Na época eu nunca fui muito bom em matemática, certo? Mas um grande amigo meu, professor, ele me deu até uma dica interessante. Existe a progressão aritmética e geométrica, né? Aí eu tinha muita dificuldade nesses dois assuntos, porque eu não sabia para que servia. Cheguei para ele, olha, para que serve esses dois assuntos aqui da matemática? Ele fez uma associação e eu comecei a ver sentido, certo? Então é muito importante para quem ensina mostrar à pessoa para que serve aquele tipo de situação, para que ela desperte o afeto e o interesse pela aprendizagem e essa aprendizagem consiga ser consolidada na vida dela. É meio que didaticamente fazer ela entender Sim. E passar por aquela situação, né? Perfeito, que é diferente de você fazer a baliza ou a garagem somente para o teste, as antigas balizas de garagem, né? Que hoje não tem mais, mas somente para o teste. Não, você vai fazer tal manobra para a sua vida e tentar trazer essa manobra para a realidade diária daquela pessoa. Ó, tu vai usar essa manobra aqui, ó, e personalizar digamos Sim. assim, a aprendizagem. Porque imagina, se eu tenho medo de fazer Sim. uma baliza, imagina com um carro atrás buzinando,
eu tendo hora, aquele espaço que às vezes é um pouco pequeno, assim, que vai ficar bem encaixadinho. Imagina isso no dia a dia se você não estiver pronto, né? Sim. Acho que é complicado. Agora, assim, ô Kátia, vê, eu reprovei na prova. Como ressignificar essa reprovação? Como não ficar, só pra baixo, reprovei, meu Deus, aqueles pensamentos ruins, ansiedade, eu nunca vou passar. Como trabalhar isso pra meio que se motivar? Reprovei a primeira vez, não vou reprovar de novo. Ao invés de levar isso pro lado ruim, levar pro lado bom. Isso é importante um profissional nessa hora pra ajudar a pessoa, ajudar a entender, reprovou, mas calma, tem outra chance, vai dar certo, procure ver o que você errou. Tem esse jogo, vamos dizer assim, pra poder você ressignificar esse sentimento. Falando em exame, né? Porque exame é diferente de prova, né? Então, quando esse exame é um exame que você sabe que depois você pode fazer outro, você já coloca isso na sua cabeça, né? Uma prova é mais difícil. Quando você leva esse sentido de prova, né? É muito mais difícil. Então, isso é um exame que você está fazendo e que você pode fazer outro tranquilamente e que nada é tão aterrorizante assim que não possa ser revisto, né? Então, esse é um dos principais pensamentos, certo? Você tem que começar a trabalhar esses pensamentos, certo? O Cláudio, e assim, essa ansiedade, ela pode ser um sinal de uma autocrítica excessiva também, aquela pressão sobre você mesmo meio que tentar se boicotar. Olha, veja, essa questão do boicote, né, às vezes nós somos os nossos maiores algozes. Às vezes você chega, olha, eu tô com dificuldade de falar em público. Às vezes aquela sensação que você tem quando está sendo visto por outras pessoas, ela é a mesma sensação de se olhar no espelho. Entendeu? Então, quem seria o nosso maior crítico? Talvez o público reflita o meu próprio olhar no espelho. Será que eu não sou o meu maior crítico? Compreende? E tem meio que aquela síndrome de vira-lata. Não, eu sou você mesmo. Não, está muito ruim. E Sim. nem tá. Às vezes as outras pessoas estão gostando, né? Assim, existe muito isso, essa cobrança excessiva de você. Não, tá ruim. Não vou conseguir. E quando você vê as pessoas que você vai estar apresentando alguma coisa ali, estão gostando daquilo, né? O Sigmund Freud, né? Nosso grande Freud, ele disse que nós poderíamos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. Isso vai muito da autoestima. Como é que a gente tá se sentindo? Tá muito ligado. A autoestima tá muito ligada, né? Tá A muito isso de ligado. ansiedade. Como é que eu estou me sentindo, né? Até mesmo no trânsito. Né? Você vê que algumas músicas, elas enfatizam o veículo como status. Sem meu veículo, eu não sou nada. Compreende? Então, assim, e outra. Ainda falando do veículo, né? Às vezes as pessoas colocam... A gente costuma coisificar, né? Coisificação é uma teoria da sociologia, certo? Que fala quando as pessoas se sentem como coisa e olham as outras pessoas enquanto coisa também. A gente olha para o trânsito e diz assim, ó, teve um sinistro de trânsito, que antigamente se chamava acidente, mas hoje é chamado sinistro de trânsito, né? Aí, como foi esse sinistro? O carro bateu na moto. Não. O motociclista colidiu com o motorista, porque o trânsito é feito por pessoas. É importante a gente entender isso. E outra, e a culpa não é do carro. Caramba, isso no dia a dia nem parece ser tão profundo como é. Pois é. Realmente. Quando você chega, né, e pega o veículo, o veículo ele tem 300 km por hora, né, de velocidade máxima. Certo. Mas o ser humano, acho que não chega a 45, salvo engano, que é o que o Usain Bolt, o maior corredor, né? Não sei se ainda, o recorde dele, não sei se já bateram, mas ele corria em torno de 44, alguma coisa. Então a minha vontade humana vai até 44. Mas essa vontade pode ser potencializada com o equipamento que é o veículo e pode me colocar a 300 por hora. Certo? Então, assim, a vontade primitiva, ela é do ser humano.
O veículo ele só potencializa a vontade que o ser humano tem. Muita gente pega o carro para bater, fazer qualquer tipo de situação no veículo. O carro ele só potencializa uma vontade que é do próprio ser humano. E assim, isso, até saindo um pouco, essa pergunta, até saindo um pouco do trânsito em si, mas na vida em Sim. geral. Como realmente transformar essa ansiedade na nossa aliada, assim? Existem técnicas, claro, mas como transformar ela como uma aliada nossa? Veja só. Às vezes o paciente ele chega no consultório e diz assim: eu quero perder o medo de dirigir. Eu até brinco, você está procurando o profissional errado, porque eu não quero tirar seu medo, certo? O medo, ele precisa de equilíbrio. Justamente, o medo precisa de equilíbrio. Por quê? Se a pessoa ficar isenta do medo, ela vai entrar no excesso de confiança. E o excesso de confiança gera excesso de velocidade, que é o comportamento que mais mata no trânsito. Certo? Então eu preciso administrar o medo e não perdê-lo. Então, quando eu penso em administrar o medo e não perdê-lo, eu já dou uma respirada, certo? Eu preciso também de ansiedade, precisei estar ansioso para estar aqui hoje. Porque a ansiedade ela vai me mover. É o que eu sempre trago. A mesma água que mata a minha sede é a que me afoga. Então eu preciso ter um equilíbrio no meu processo ansiolítico. A partir do momento, como Kátia bem trouxe, né? Que a ansiedade ela começa a prejudicar a minha saúde, começa a prejudicar a minha vida social, o meu sono, uma série de situações, ela já passa a ser patológica. Mas eu preciso ter um grau de ansiedade para fazer com que eu me mova. Kátia, Cláudio trouxe uma coisa muito interessante, que é isso. A gente precisa também de Sim. uma ansiedade, de um certo medo para viver. Tu concorda com isso? Isso é em todos os sentidos, assim, em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos a gente precisa, né? Porque a ansiedade, quando ela não é patológica, ela nos impulsiona, né? Ela nos abre caminhos também. E aí acontece aquilo que você falou. A partir do momento que você não faz aquilo que você costuma fazer, ela sai da ansiedade comum e vira meio que uma patologia, algo para você prestar atenção e cuidar, né? Exatamente. É onde você tem que procurar um profissional, né? Para lhe ajudar naquele sentido, né? Exatamente. Entendi. O Cláudio, esse sistema de avaliação na prova, no exame, ela ajuda a essas questões emocionais, o fato de ter uma pessoa do lado, o fato de ser uma vez para decidir assim aquilo, ela ajuda nesse desequilíbrio emocional assim do examinado. Não era para atrapalhar tanto, certo? Por quê? Acontece essa questão da pessoa às vezes não estar preparada. Né? O trânsito em si, tendo a importância, diante da importância que era para ter aqui no Brasil, porque hoje morrem 102 pessoas por dia no trânsito. Pense, né? Então, o trânsito brasileiro. Então, o trânsito era para ser matéria desde o início lá, da vida da pessoa no processo de educação. Se ela chegasse aos 18 preparada, ela não teria problema para passar numa prova, porque o trânsito faria parte da realidade dela. Ela não teria problema de fazer qualquer tipo de prova, qualquer tipo de avaliação ou qualquer tipo de exame, porque ela estaria preparada. Mesma coisa, o jogador de futebol, às vezes passa a vida jogando tal, chega lá para bater um pênalti, ele bate como se estivesse no treino. Né? Se prepara para isso. Né? Preparado para isso. Mas não há uma preparação para o trânsito, né? Diante da importância que ele tem. Kátia, tu acha que, assim, a gente, como sociedade, subvaloriza, vamos dizer assim, subestima o trânsito na vida da gente em geral, assim? Tu acha que realmente deveria se olhar com mais cuidado, até da educação no trânsito mesmo? A gente vê muito crime, como Cláudio falou, de gente morrendo, não necessariamente de um sinistro, mas assim, de uma briga. A gente vê muito
briga, falta de respeito, Empatia. exatamente, falta de empatia. Pô, às vezes por uma discussão alguém saca uma arma. Assim, falta um cuidado a mais, assim, no trânsito em geral. Falta esse cuidado, né? Esse respeito que falta mais. E principalmente até a educação. Eu digo sempre que no trânsito falta muita educação, né? Porque da educação aí vem o respeito, né? Vem a empatia. Então, se não tem essa educação, tudo fica mais difícil. E essa educação, ela deveria começar na escola, né? Na escola de pequenininho até Pra ir preparando, né? para ir preparando. Como o Claudio falou. Isso. Ô, Claudio, uma coisa, isso até é uma dúvida pessoal, assim. Eu vejo que muitos motoristas, enfim, eles às vezes estão no trânsito, mas eles nem sabem o que se passa no trânsito. Assim, pô, vou entrar aqui à direita, mas, meu Deus, primeiro eu tenho que ligar a seta, eu tenho que ligar a seta agora, tal tempo. Isso aí, eu citei um exemplo de 15 mil exemplos, assim, pô, sei lá, rotatória, que é uma coisa que a gente vê muito. Uma coisa que, meu Deus, BR. Faixa da esquerda para os carros que estão com uma velocidade mais alta. E aí o pessoal vai bem devagarzinho, você dá sinal e eles ficam lá. E assim, isso também pode colocar... Ah, não, mas eu tô devagar. Mas o fato de você estar tão devagar ali pode colocar em risco as outras pessoas, os outros veículos, as outras pessoas que estão nos outros veículos ali, né? Tem coisas que você nem sabe o que tá fazendo e vai no automático, assim, né? Acho que deveria ter mais estudo sobre, entender mais. Pô, eu tô dirigindo numa via como uma BR, eu preciso fazer isso, eu não posso fazer tal coisa. Tu acha que falta também isso? Como é que tu vê esse panorama? A própria perícia psicológica, né, que está sendo aí discutido hoje no Brasil, querem extinguir a perícia psicológica que é feita pelo psicólogo. Ela consegue, o psicólogo perito, né, em tráfego, ela consegue identificar isso através de alguns instrumentos utilizados como teste de atenção, certo? Eu acho que a perícia em si, ela precisaria ser de forma sistemática, não só para a questão da aquisição da habilitação, né, mas em outros momentos. Em outros países tem... As pessoas, às vezes, quando se envolvem em sinistros, elas são acompanhadas pelo psicólogo, porque tudo isso é comportamento. Tudo isso é comportamento. Outro ponto importante que você trouxe, a atenção da gente, a gente pode até dividir, mas o foco não. Certo? O foco não. Como é isso na prática? Você está aqui, tem o retrovisor, tem a frente do veículo e tem o retrovisor do lado direito. Seu lado esquerdo. Do lado esquerdo está o motociclista e você está olhando para frente. Você divide entre o motociclista e a parte da frente do veículo. Você divide a atenção, mas o foco ou está no motociclista ou está na frente. Compreende? Uhum. Então, o que é que eu quero trazer com isso? É o próprio aparelho celular. Quando eu estou com o celular passando mensagem dirigindo, o meu foco está no teclar. E o ato de dirigir, ele se terceiriza. Tá em segundo plano. Está em segundo plano. É justamente nesse momento que o ato de dirigir, ele está em segundo plano, é que os grandes sinistros são gerados. Você vê que acontece tanto. Até mesmo o próprio deslocamento, né? Porque a psicologia de tráfego, ela trabalha com deslocamento do pedestre também. Se você estiver caminhando perto de uma linha férrea, muita gente aí já foi atropelado por trens, caminhando na linha férrea, distraídos pelo telefone celular, por uma pipa ou coisa do tipo, certo? Até na rua mesmo, você tá com... Eu sou pedestre, tô com o celular aqui, às vezes eu acho que o sinal fechou, mas não fechou, ou tá no amarelo e aí eu acho que o carro vai parar e o carro avança o sinal e aí eu tô no celular e acaba acontecendo Exatamente, acidente, né? Exatamente, né? Então, assim, é importante a gente entender que nós temos essa limitação, né? Porque a gente pensa que consegue fazer tudo ao mesmo tempo, não consegue. Agora tu falou de uma coisa, eu lembrei. O tal exame psicotécnico. Sim. Na hora de tirar a habilitação. Uhum. Muita gente já falou, eu não sei pra que isso. Botar o rabo no cavalo, ligar o rabo no cavalo direitinho assim. O que é que isso vai me dizer sobre mim e tal?
Expliquem aí a importância disso, porque é muito importante. Muita gente não dá valor, mas é importante no processo, né? Sim. Expliquem aí pro pessoal e aí se dividam. Quer falar, Cátia? Não, fala. Vê só, pessoal. É importante explicar isso, né? Porque o pessoal olha lá o rabinho do cavalo. Quando não é isso, tem pessoas que estão fazendo para concurso público consultoria de exame psicológico, certo? Consultoria de avaliação psicológica. Não adianta, pessoal. Não adianta. Né? Os testes, em qualquer que seja a avaliação ou perícia psicológica, eles são ferramentas catalogadas pelo conselho, atualizadas, certo? Ferramentas científicas que são exclusivas do psicólogo. Então, é uma avaliação séria, certo? Uma avaliação muito séria, que ela realmente traz informações que são importantes para salvarmos vidas no trânsito. É importante, às vezes, você vai fazer uma avaliação, né? Aí você leva até pro pessoal. Ah, a psicóloga me reprovou. O psicólogo me reprovou. Não. O psicólogo que trabalha com avaliação psicológica, ele vai fazer, né, aquela perícia, e quando fizer a perícia, ele vai dar o retorno para a pessoa e vai dizer onde tem que trabalhar. E vai trazer para mim, que sou psicólogo clínico, para trabalhar aquela situação e fazer com que a pessoa se restabeleça. Talvez aquela reprovação vai ajudar você em outros sentidos. Sempre, né? vai ajudar sempre, porque às vezes diagnostica uma situação que a pessoa passou a vida sem entender, certo? E a pessoa sai de lá com raiva, aquela coisa toda. Não. É importante que a pessoa entenda como é que o organismo, como é que o psiquismo dela funciona, para que ela consiga achar os melhores caminhos a serem seguidos, os mais seguros quando se fala em trânsito. Ô, pessoal, a gente vai se encaminhando pro final do programa. E no final eu sempre peço para os convidados, sempre façam uma pergunta mais reflexiva, peçam uma dica, uma mensagem. E já que a gente tá falando tanto de tráfego, do exame para tirar a habilitação, eu queria que vocês deixassem uma dica para quem tá se preparando. Pronto, vou dividir aqui. Cláudio, uma dica para quem tá se preparando para fazer a prova. Sim. E Kátia, já que ela disse que trabalha com o pessoal que já é habilitado, que ainda tem essa dificuldade. Uma dica para quem tem habilitação, mas tá com esse medo. Deixem uma mensagem, um conselho que vocês possam dar. Vou começar por você, cara. Obrigada. Eu sempre pergunto, né? Por que você quer dirigir? Isso é muito importante. Você quer dirigir por você ou pelo outro? Né? Então, quando geralmente uma aluna vem e quer dirigir porque é da vontade dela, é tudo bem mais fácil. Então, faça o que você gosta. É isso, bela dica, boa dica mesmo. Cláudio, sua vez. Vejam só. Para a questão de aprendizagem, você que está pensando em dirigir, você vai estar pensando em entrar num sistema que mata mais do que a arma de fogo. Certo? O trânsito é muito, mas muito complexo aqui no Brasil. Então leve muito a sério o processo de aprendizagem. Até na própria apostila. Às vezes você, quando vai estudar sinalização, você olha a placa. Eu vou decorar as plaquinhas pela imagem para passar na prova. Não. Você tem que olhar para a placa, entender aquela mensagem e aplicar. E não adianta. Eu conheço aquela placa que tem uma árvore, não sei para que funciona. Certo? Eu tenho que saber que aquela placa que tem uma árvore ali é vento lateral. Eu tenho que saber que aquele vento lateral ele pode tombar até uma carreta. Certo? Então a informação é muito importante. Você entrar no processo, olhar a apostila que é dada, né, pelos profissionais das autoescolas, né, os profissionais de trânsito e transporte, levar a sério, respeitar os professores também e saber que vocês estão se preparando para um sistema muito complexo e vulnerável. Então levem a sério o processo de aprendizagem para que vocês consigam proteger as vidas, inclusive a de vocês. É isso. Vocês querem deixar alguma rede social, algum contato de trabalho, alguma coisa? Eu sempre pergunto também. Sim. Aí tá com vocês. Se vocês quiserem, o espaço tá aberto aí. Veja, eu vou deixar, eu tenho o meu Instagram, né, que é psicólogo José Cláudio, certo? Né? @psicólogo José Cláudio. Tá aparecendo aí na tela, ó, vocês podem olhar aí. Isso, aí vocês podem entrar em contato por lá. Kátia, tem algum? O meu é Direção Certa, né? Kátia, Direção Certa, Instagram.
Pronto, podem entrar, ó, tá aparecendo aí também, viu? Vocês entrem aí, sigam, conheçam o trabalho dos nossos convidados aí. E agora vamos caminhar pro final. Josué, corta pra geral aqui pra eu falar com vocês antes de encerrar, né? Aquele velho pedido que eu sempre faço, né? Se inscrevam no canal aqui da gente, da Faculdade Exuda, do YouTube. Curte, compartilha, ativa o sininho, manda pro teu amigo. A gente sempre vai trazer temas muito interessantes e de todas as áreas. A gente trouxe esse tema de hoje, mas a gente traz temas de saúde, de direito, engenharia. A gente sempre vem diversificando muito os temas, né? Então, todo mundo vai ser atingido, assim, vamos dizer, pelos nossos programas, tá? Te lembrar do nosso Instagram, @exudacast. Segue a gente lá, vai ter cortes dos programas anteriores da gente. Vai ter, né, o cardápio, né, dos próximos convidados que a gente vai trazer aqui. E te lembrar do Spotify mais uma vez. Amanhã esse programa já vai estar lá no Spotify. Pesquisa ExudaCast, dá o play. Vai ser muito legal, vai ajudar muito a gente, tá? Amanhã a gente volta com mais um ExudaCast. Fiquem ligados e até amanhã, né? Boa noite pra vocês. Boa tarde, bom dia pra você que tá vendo, né, no futuro esse programa. Tchau, tchau.